Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Certo, vamos mergulhar direto nisso, porque hoje a gente vai explorar os motores ocultos do comportamento humano. A ideia aqui é estruturar e entender o que realmente acontece nos bastidores da nossa própria mente, guiados, claro, por aquelas descobertas fundamentais da psicanálise que foram concebidas por Sigmund Freud. Vai ser uma jornada em tanto. Para dar um norte para o nosso papo, nós vamos passar bem rapidinho por 5 pontos centrais: a descoberta do inconsciente, o narcisismo primário, as famosas tópicas freudianas, a dinâmica do conflito psíquico e, fechando tudo, o papel do psicanalista. Basicamente, é uma construção de conceitos. A gente vai partir daquelas atitudes comuns do dia a dia até chegar nas estruturas teóricas mais profundas do aparelho psíquico. Então, começando pelo ponto 1, a descoberta empírica do inconsciente. Olha só que interessante, tudo isso começou não com uma teoria pura, sabe? Mas sim na clínica, escutando os pacientes. Eu queria propor um mistério que é super comum no nosso cotidiano. Por que, afinal de contas, a gente toma atitudes que não consegue justificar de um jeito racional? Pensa naquele impulso de expor a vida inteira nas redes sociais de forma incessante, adorando quando as pessoas validam essas atitudes. Racionalmente a gente diz, é só para registrar o momento, mas na verdade dá para perceber que nós somos constantemente impulsionados por forças de satisfação que a nossa parte consciente, muitas vezes, é simplesmente incapaz de mapear ou de explicar com pura lógica. Tem algo a mais aí. Agora, o que é realmente fascinante notar aqui é o enorme contraste de paradigmas na história. Lá no período antes de 1900, a ciência e a medicina basicamente diziam que a mente era 100% igual à consciência. Todo mundo tem consciência e era só isso que a ciência estudava, ponto final. Mas aí, com o início da era psicanalítica, bem marcada pelo lançamento de A Interpretação dos Sonhos, rola uma ruptura drástica. O inconsciente deixa de ser um mero apêndice, um detalhezinho de fundo, ele ganha ênfase total. A grande sacada é que a consciência não apenas divide espaço com ele, mas acaba sendo subjugada por essas forças internas maiores. Ou seja, nós não somos os donos absolutos da nossa própria mente. É um baita choque de realidade, não é? E aqui a gente vê exatamente a divisão das coisas. De um lado, as ciências tradicionais se debruçando sobre as funções mentais conscientes. Aquela coisa de estudar a memória, a linguagem, o nosso juízo de realidade, tudo com um objetivo bem lógico: adaptar o ser humano ao mundo externo. Do outro lado, o foco da psicanálise. A gente está falando dos processos irracionais e forças inconscientes. E detalhe importante, em vez de buscar uma adaptação social bonitinha e racional, essas pulsões do inconsciente não estão nem aí para a moralidade. A meta principal dessas forças ocultas é encontrar a completude, buscar uma gratificação contínua. É como se fossem duas agendas operando ao mesmo tempo. O que nos leva perfeitamente ao ponto 2, o narcisismo primário e a origem da mente. Pois é, para entender de onde vem toda essa sede inesgotável por gratificação, a gente precisa voltar lá atrás, nas nossas origens. É aí que entra o conceito de narcisismo primário. A lenda grega de Narciso mostra um adulto adoecido, totalmente vidrado na própria imagem. Mas olha que curioso, para um bebê recém-nascido, esse investimento absoluto e restrito nele mesmo é super saudável e essencial. Para uma criança com dias de vida, o mundo externo nem existe formalmente ainda. A vida é plena e toda a percepção e energia estão voltadas para dentro, para o seu próprio mundo. Essa fase é literalmente a fundação crucial que vai ajudar a construir o sujeito. Tem uma frase do Freud que diz assim: um forte egoísmo constitui uma proteção contra o adoecer, mas em último recurso, devemos começar a amar a fim de não adoecer. Essa citação mata a charada sobre o ponto de transição de todos nós. Porque, eventualmente, o bebê sente fome, sente frio, e a mãe ou o cuidador pode dar aquela demoradinha para chegar. O que acontece? Essa frustração quebra aquele estado de perfeição ideal. O bebê percebe, opa, o mundo externo existe e ele é cheio de falhas. E é exatamente essa decepção com a realidade que obriga o ser humano a olhar para o outro, a direcionar a atenção para fora e a desejar. É assim que nasce a experiência maravilhosa e também complexa que chamamos de amor. E para garantir que esse mecanismo do desejo fique bem claro, eu trago aqui uma analogia brilhante das nossas fontes. Quem aí lembra do Scratch, aquele esquilinho da animação A Era do Gelo?
Ele passa a vida inteira naquela busca cômica, meio catastrófica e incansável por uma simples nós. Na psicanálise, a gente opera mais ou menos do mesmo jeito. Quando a gente perde a plenitude do nosso narcisismo primário, que eu acabei de mencionar, nós nascemos para o desejo. Então a gente passa a vida no esforço contínuo e exaustivo de achar elementos externos que tragam de volta aquela sensação de estarmos completos de novo. Nós estamos, para sempre, perseguindo essa nós perdida. Certo, avançando agora para o ponto 3, as tópicas freudianas. Freud foi refinando o modelo da mente ao longo do tempo, certo? O aparelho psíquico não saiu pronto no papel de primeira. Em 1900, ele propôs um mapeamento mais geográfico, digamos assim, a primeira tópica. Ela dividia a mente entre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Só que ao observar o quão profundo era o sofrimento humano, ele sacou que só localizar os elementos não dava conta do recado. Foi aí que, lá por 1920, Freud fez uma descoberta incrível e elaborou a segunda tópica. Deixou de ser algo só de localização e passou a ser um modelo dinâmico e econômico, estudando para valer a energia que percorre as diferentes instâncias da mente. Ele precisou criar esse modelo mais dinâmico muito por causa do que chamamos de compulsão à repetição. É um fenômeno que todo mundo deve conhecer, pelo menos de observar. É quando as pessoas revivem repetidas vezes as mesmas situações amargas. E elas fazem isso como se estivessem sendo arrastadas por uma fatalidade de um jeito super passivo, sem ganhar absolutamente nada de racional com isso. A verdade é que, inconscientemente, essas pessoas extraem algum tipo de gozo, um benefício secundário escondido nesse padrão cíclico. Isso prova de uma vez por todas que tentar explicar a mente só pela lógica consciente não resolve nada, porque o inconsciente simplesmente não liga para o que é racional. O que abre caminho direto para o ponto 4, a dinâmica do conflito psíquico. Então, o grande lance aqui é entender os personagens dessa verdadeira guerra civil que acontece dentro da nossa cabeça. Na segunda tópica, nós temos o id. O id é o motor do desejo impulsivo. Ele quer gratificação imediata e atua ali nas sombras do inconsciente. Do outro lado, a gente tem o superego, que é tipo o juiz interno. Ele carrega todo o peso das regras morais e sociais que a gente absorve na vida. E bem no meio desse fogo cruzado, como um mediador apanhando de todos os lados, fica o pobre do ego. A função heróica e, sinceramente, exaustiva do ego é tentar conciliar a dureza da realidade com os impulsos do id e as cobranças tiranas do superego. É uma batalha diária sem trégua. E vamos ser sinceros, essa luta interna machuca, gera muita dor. E para fugir do peso desse conflito todo, a gente vive acionando mecanismos de defesa para tentar se esquivar. Sabe aquela coisa de jogar a culpa para o universo? Nós vemos muito isso no dia a dia. É bem mais confortável colocar a responsabilidade do lado de fora do nosso eu. Tem gente que culpa o destino de forma inexorável, que acha que um parceiro tem poder absoluto sobre a relação, que bota a culpa num sistema injusto ou até mesmo diz que a vontade intocável de uma força maior. Tudo serve como um vilão externo. Por quê? Justamente para desviar a consciência daquela responsabilidade super turbulenta que vem do nosso próprio desejo. É uma rota de fuga. E finalmente chegamos ao ponto 5, o papel do psicanalista. Levando tudo isso para a prática lá dentro da clínica, como é que o analista entra nessa briga toda? Bom, primeiro é preciso deixar claro que não existe espaço para julgamento moral. Quando o indivíduo dividido senta lá para análise, o objetivo é descortinar essa guerra imensa, entender as forças antagônicas que estão puxando cada uma para um lado. O grande segredo de um tratamento que realmente funciona é formar uma aliança única e exclusiva com o ego, que é quem está ali enfraquecido no meio da pancadaria. A psicanálise jamais vai se juntar à censura agressiva do superego moralista e também não vai dar corda solta para as demandas impulsivas do id. A técnica serve para clarear essas dinâmicas inconscientes, para que a parte que integra e equilibra tudo consiga ficar mais forte. Ou seja, no fim das contas, a nossa irritação, tristeza, angústia crônica, aquilo que a gente costuma chamar clinicamente de sintoma, é só a fumaça de um grande incêndio sistêmico. O fogo real está lá no fundo. Isso vale para absolutamente tudo. Desde uma criança aprendendo a duras penas que tem que segurar a onda numa fila para não pegar o brinquedo do outro, até presenciar aquelas teias destrutivas de relacionamentos adultos pautadas pela culpa e submissão cega. O sintoma é só a ponta do iceberg que a psicanálise puxa para investigar e conseguir revelar toda a imensidão do conflito interior que atua ali em silêncio.
Fechando a nossa exploração de hoje, e agora com uma visão muito mais clara dessa guerra silenciosa entre dever, impulso e mediadores que acontece a cada segundo na arquitetura dentro da gente, eu trago de volta aquela lembrança das buscas que nunca se saciam. No meio de todos os nossos desejos conscientes e das forças ocultas, qual será a ilusória nós da completude que o nosso inconsciente passa a vida inteira perseguindo implacavelmente? É algo fascinante para refletirmos com carinho. Pessoal, muito obrigada pela companhia em mais esta jornada profunda pelos bastidores da mente com Freud e até a próxima análise.